Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Paz seja convosco. Olha nós aqui, né? Para trazer mais uma parte, agora a parte de número 30 dessa série, O Reino de Cristo. Como é bom falar do Reino de Cristo. É uma mina de riqueza. O reino, quando se fala do Reino de Cristo, é muita coisa. E Jesus disse que nós deveríamos de anunciar o reino dele até que ele venha. Anunciar o reino de Deus, e o reino de Deus ele está dentro de você. Eu já falei isso em vários partes dessa série. Procure aprender um pouco sobre o reino de Deus, sobre o reino de Jesus, o reino eterno, sobre a Nova Jerusalém. Então nós temos muita coisa a trazer. E eu também tenho aqui abaixo, eu tenho aqui também as pessoas que são nossos parceiros. Eu tenho alguns outros vídeos também, tá aqui na descrição abaixo, aqui tem um lugarzinho escrito aqui, ver mais, né? Você clica ali e você vai ver muito outras que tem aqui para baixo, tá bom? E aí você pode clicar e você vai ver aí outros vídeos nossos aqui. Desde já eu quero deixar o meu abraço a todos vocês que são inscritos, né? Muito obrigado. Se vocês deixaram o joinha também, eu agradeço. Se você estiver passando pela primeira vez, não se esqueça, faça parte da família. Se você gostar, acione o sininho aí e deixa seu joinha também. Vamos então, sem mais enrolação, vamos aqui para o nosso estudo aqui de hoje, que faz parte da lição de número 30. Então, nós estamos nos aprofundando no conhecimento referente ao reino de Cristo, algo que alguém queira crer ou duvidar, vai acontecer, e muito mais breve do que imaginamos, né? Também vamos falar de algo que serve como sinais para o início do reino de Cristo, porque Jesus disse que nós tínhamos que estar de olho nos sinais, tá? Para o início desse reino, a vinda dele. Então, quando em Mateus 24, quando os apóstolos perguntou para Jesus, fizeram para ele 3 perguntas. A primeira pergunta sobre o templo, eu creio que ele nem deu muita explicação, mas as 2 outras perguntas era a referente ao fim dos tempos e a volta dele. Então, ele aconselhou em Mateus 24 que nós tínhamos que estar de olho nos sinais. Na parte 30, nós vamos estar também falando, claro, das pessoas que poderão ser impedidas de entrar ainda hoje no reino de Deus e também no reino de Cristo, tá bom? Vê se nós temos que estar atentos para que nós não podemos perder esse direito, como diz o Apocalipse, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, o seu direito, né? Na lição parte 29, nós falamos dos adúlteros e o que significa ser um adúltero. Nós falamos na parte 29. Nós estamos falando desde a lição de número 24 sobre as pessoas que não irão fazer parte do reino de Deus, do reino de Cristo, do reino eterno, tá? Então você pode estar conferindo. Mas nessa lição parte 30, nós vamos falar dos efeminados e dos sodomitas. Nós vamos estar falando dessas 2 classes de pessoas, que as 2 classes de pessoas estão conjugadas, né? Então nós vamos estar falando dessas 2 classes. Eu quero falar desde já, eu quero deixar bem claro que eu não sou a favor nem contra. Eu não sou contra a sua atitude. Eu não sou contra a sua decisão. Eu não quero ter problema, eu quero falar da Bíblia. E é da Bíblia que eu vou falar, tá? Eu não vou estender nada além da Bíblia, certo? Portanto, cabe a cada um de nós, cremos ou não cremos, reconhecemos ou não reconhecemos
se convencemos ou não convencemos, se convertemos ou não convertemos, isso cabe a cada um, tá bom? Eu não estou falando contra as pessoas, estou falando contra os atos descritos nas próprias escrituras, tá bom? Então vamos aqui, confira bem que eu não vou falar além da Bíblia, certo? Não vou além da Bíblia, para não ter problema. Então, efeminados são os passivos, aquelas pessoas que fazem o papel de mulher. Esses são os passivos. E os sodomitas já são os ativos, tá? São os ativos. Aquele que é o homem do efeminados. Vamos já para a Bíblia. Não quero estender nada fora da Bíblia. Em Gênesis 1, 27 e 28, ali fala que Deus criou, pois Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou homem e criou mulher, certo? Então Deus abençoou o homem e a mulher e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se arrastam, sobre tudo. O homem deve dominar. Eu digo que se existe, eu não sou médico, não sou cientista, não sou nada disso. Se existem um terceiro sexo, se existe um terceiro, um quarto, um quinto sexo, eu desconheço. Biblicamente dizendo, Deus criou homem e mulher com uma finalidade. Uma finalidade. Certo? Procriar, encher a terra. É por isso que na hora do sexo, o homem e a mulher sente o prazer. Sente o prazer. Esse prazer de praticar o sexo, esse prazer já é uma criatividade de Deus. Se não houvesse esse prazer, com certeza a maioria ou muitos não praticaria sexo. Então, o fato do ser humano praticar sexo, assim quanto os animais também, é o prazer. E Deus deixou o prazer tanto para o macho quanto para a fêmea. Deus deixou o prazer. E claro que o fato de o homem ser diferente dos outros animais, porque os outros animais, eles têm a data certa, têm o tempo certo. Já os humanos não. Mas nós não vamos falar sobre isso neste vídeo. Neste vídeo nós não vamos falar sobre isso. Vamos então já voltando aqui para o nosso estudo, nosso Word. Então, Deus deu o homem, criou o homem e a mulher para a finalidade de frutificar, multiplicar e encher a terra. Certo? Levítico 18, 22. Ali, Deus dá uma lei através de Moisés. Uma lei de organização. Organização esse que envolve pecados. Envolve pecados. Então Deus disse: não te deitarás com varão, como se fosse mulher. Isso é abomináveis. Uma vez o homem sendo abomináveis, praticando atos
em abomináveis, ele também vai se tornar uma abominação, certo? E Deus não aceita coisas abomináveis. Por isso que quando Deus fala do porco, em Levítico 11, Deus diz que não deveria comer a carne do porco, nem tocar no seu cadáver. Por quê? Quem assim fizesse seria abominável, seria uma abominação perante Deus. Então tem muitas aves que são abomináveis, como o corvo e tantas outras. São aves abomináveis. É descrito até em Apocalipse. Então, uma vez a pessoa praticando atos abomináveis, a ação dele acaba sendo, ou dela, acaba sendo também abominável perante Deus. Mas cabe cada um julgar aquilo que deve, certo? Veja o que escreveu Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Pelo que Deus os entregou. Porque Deus os entregou. Deus entregou. Quando se fala aqui que Deus entregou, parece que Deus deu uma ordem, deu uma oportunidade. Não. Deus permitiu. Esse entregou que Deus permitiu. Ó, pelo que Deus, vamos trocar o entregou pelo permitiu. Pelo que Deus os permitiu a paixões infames. Paixões infames. Coisa que não é do agrado de Deus. Porque até as mulheres mudaram o uso natural. Até as mulheres mudaram o uso natural. Poxa, não era de se esperar isso. Porque Deus disse que as mulheres teriam o seu prazer no seu marido, né? No que é contrário à natureza. Então as mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza, contrário àquilo que Deus criou. Certo? É contrário àquilo que Deus criou. Você acha que Deus está se agradando disso? Semelhantemente, também os homens, os varões, deixando o uso natural da mulher, que é de multiplicar, ter a sua mulher e multiplicar para encher a terra, se inflamaram em sua sensualidade. Procuraram sensualmente, se inflamaram uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, ato repugnante, e recebendo em si mesmo as devidas recompensas. Recebendo em si mesmo as devidas recompensas. Quantas pessoas estão pagando caro pelos seus erros? Quantas pessoas estão pagando caro pelos seus erros? Tá? Aí, quando se você pensa na AIDS, no sífilis, tantas outras doenças sexualmente transmissíveis, nem vai muito além isso aí. Já podemos até falar em atos de pessoa comete aí, depois tem que pagar, faz filho, tem que pagar pensão, muitos vai preso, viu? É um monte de coisa que vem. Aí a pessoa está fazendo o quê? Está exatamente pagando, né? Pagando aí os seus erros, né? Cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a devida recompensa. Essas recompensas não é em dinheiro, tá?
O apóstolo Paulo escreveu que não vem tentação senão humana. Em Romanos 10, 13, tá? O apóstolo Paulo escreveu que não vem tentação senão humana. Não vem tentação senão humana. As tentações vêm... por exemplo, se você é tentado a comer um bolo. Certeza que foi a vizinha que fez, a parenta, alguém fez e veio te oferecer aquele bolo de chocolate. É uma tentação e você que gosta disso aí vai se sentir desejo e vai querer, né? Quando você vai numa loja ver algo que te cresce os olhos, é uma tentação. Então, as tentações, ela vem por parte dos humanos. Por exemplo, quando você ora o Pai Nosso, você diz para Deus te livrar da tentação. E Deus dá sempre um escape para nós. O apóstolo Paulo mesmo disse isso aí, Romanos 10, 13, né? Que nós já falamos, que Deus não deixa nós ser tentados além daquilo que nós é capaz de suportar. Deus é misericordioso, poderoso, Ele vela por você. Mas tentações tem muito. Meu Deus, quantas vezes você, meu irmão, você, meu amigo, subiu na sua motona, no seu carrão, bem vestido, perfume, super perfume, não vou falar marca. Aí, você passa perto daquelas mulheres que algumas delas até mal amadas pelos seus maridos. Quando você passa, elas ficam assim... Você é uma tentação, meu irmão. Você fez papel de tentador. Muitas vezes jogou seu charme, seu sorriso, suas palavras, suas doces palavras, seus elogios. E você tornou-se um tentador, uma tentação. A mulher não é diferente. Com seus belos sorrisos, seus belos cabelos. Sem falar de muitas que colocam roupas chamativas. Muitas vezes coloca roupas chamativas em crianças. Eu vou falar, tem mãe que coloca roupa em menina, roupa de piriguetes. Super chamativas. Isso aí vale para jovem, para adolescente, para senhoras. Tá? Aí você acaba sendo a tentação ou provocando uma tentação em alguém. Se essas pessoas não fugir dessa tentação, ele pode cair nessa tentação. Né? Então, a tentação, conforme nós vimos aqui, a tentação, ela vem por parte dos humanos. Então, o apóstolo Paulo diz que não vem tentação senão humana. Há muitas multiformas de se promover uma tentação. Quando alguém te oferece, fala muito bem de algo, faz com que você se interessa por aquilo. E através do seu interesse você é tentado a obter aquilo. E às vezes, por causa dessa tentação, a gente acaba caindo em fracasso, se enfiando em dívida, entrando em pecado e tantas outras coisas que podemos chamar até de desgraças. Certo?
Mas Deus não permite tentação acima do que você pode suportar. Então Deus é poderosíssimo. Continuando. Para tudo ainda tem jeito. Para tudo ainda tem jeito. É só converter. E como nós estamos falando aqui de efeminados e sadomitas, é muito espinhoso falar sobre isso. Certo? Mas a gente tem que falar. Se eu não falar, a Bíblia diz que se nós não falar, as pedras falam. Viu? Como homem de Deus, pregador do reino de Deus, eu tenho que falar isso para você. Porque está em 1 Coríntios 6, 9, versículo 9, versículo 10. Que os afeminados e os sadomitas não herdarão o reino de Deus. O que você quer que eu faça? Eu tenho que dar esse recado. É recado da Bíblia. E eu tenho que dar esse recado para você. Tá? Mas para tudo nesse mundo tem jeito. É só se converter. Certo? Purifica-me com isopo, disse o salmista, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O pecado tem jeito. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, eu digo, é difícil. Tem pecado que é um vício, que muito chama de doença, que até virou doença. Eu tenho aí um vídeo intitulado Pedofilia é uma doença ou não? Vale a pena você ver, até para conhecer o comportamento de um pedófilo, até para conhecer como reconhecer um pedófilo. Mas todo o hábito que nós temos, imagina, uma pessoa que toma café todo dia, para ele deixar de tomar café, ele precisa de se convencer que o café está fazendo mal para ele. Depois ele tem que se converter. E para ele parar de tomar café, tem que parar de vez. Eu já citei isso em outros vídeos. Uma pessoa, para largar de fumar, antigamente ele jogava o binga, que é o isqueiro, jogava o fumo, jogava o canivete, jogava palha, jogava tudo fora definitivamente. Você tem que dar um basta, definitivamente. Mudar, se converter, é mudar 180 graus. Retornar totalmente, não é ir desviando devagar, não. Não é fazer rotatória. Todas as pessoas que tentam fazer uma rotatória, ele dificilmente ele se converte, ele para. Se você sente vontade de se ver livre de um problema, de um vício, de uma atitude, se apegue a Deus, se convence que você está errado. Converse com Deus, tome uma iniciativa instantânea. Pisa no diabo e Satanás agora. Mas procure ficar pelo menos muito tempo, de preferência sempre, em Mateus 18, 18, ligado a Deus, dia e noite ligado a Deus, pedindo misericórdia de Deus, porque Ele vai te dar essa força. Se você der o primeiro passo, para uma decisão definitiva, Ele vai ajudar você. Mas Ele precisa do seu primeiro passo. Uma decisão sua, definitiva. Aí sim, Deus vai
colocar o Espírito Santo dentro de você, você vai se tornar morada de Deus dentro de você. Deus habitando em você, você estará no reino de Deus, no sistema do reino de Deus. Você poderá, eu não estou garantindo, poderá fazer parte dos escolhidos, reinar com Cristo. Ou adquirir simplesmente o passaporte para o reino eterno. Porque nem todos vão participar do reino de Cristo, mas muitos vão herdar um passaporte como Dimas. Dimas não vai participar do reino de Cristo, mas vai viver no paraíso, no reino eterno. Eu falei nos outros vídeos meus aqui, tá bom? Mas eu não vou alongar muito isso aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas vamos aqui fazer... Olha, Romanos 8:17. E ser filhos, seja filhos de Deus. Seja filho de Deus. Herdeiro de Deus e com-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele você padecemos, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqui há um segredo maravilhoso para a nossa vida. Cristo, Isaías disse assim, que nenhuma beleza foi visto nele para que desejássemos. O que é isso? Acontece que Jesus viveu 100% na obediência para salvar você, para salvar a mim. Ele não tinha hora para comer, passava fome. Não tinha hora para descansar. Ele passava sede. Ele lutou dia e noite. Era um homem experimentado em todo tipo de trabalho. Para que isso? Exatamente para que hoje você padeça com ele. Padeça com ele. Ele disse, todo aquele que perder a sua vida, deixar pai e mãe e tal, por amor de mim, receberá muito mais. Achá-la-á. Ele, se você hoje está vivendo seus 50 anos, seus 60, 80, se você sonha em viver 100 anos, o que é isso? Isso não é nada perante a vida eterna. O apóstolo Pedro, quando fez a pergunta para Jesus, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus falou, 100 vezes mais na terra. E a vida eterna. Só que Pedro não ganhou nada ainda. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Não gozou essa vida. Nessa terra ele não ganhou nada. Mas Jesus prometeu. E o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios 15, versículo 24, do 23 ao 26, que ele vai voltar. E ele vai ressuscitar as pessoas. Pedro será ressuscitado. Eu estou falando de Pedro, mas vale para todos. E Pedro vai receber vida, alegria, paz, gozo, muita coisa boa. 100 vezes mais na terra. Você também pode. Mas você tem que sofrer com Cristo. Se nós padecemos com Ele, nós seremos glorificados. Nós receberemos glória, alegria, receberemos paz. Nós podemos receber muita riqueza. Ainda a vida eterna. Você quer isso, meu irmão? Você quer isso? Se você quer, lute por isso. Lute! Quantas pessoas trabalham o dia inteiro? Vai para uma faculdade, chega em casa, vai dormir 1h da manhã, levanta 6h da manhã, vai trabalhar, o outro dia a mesma coisa. Quantas pessoas lutam tanto para ter uma profissão?
para viver bem, dar um conforto para sua família por um pouco de tempo. E para uma vida eterna, você não pode lutar? Será que você não pode sofrer com Cristo? Lutar, abandonar um vício, um costume, uma má atitude, pedir misericórdia de Deus, é a sua vida eterna que está em jogo. É a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida que está em jogo. Qual é mais fácil? Se entregar, deixando de viver para si mesmo e morrer por amor a todos, o caso de Jesus, ou deixar um vício? Jesus deixou, ele não viveu para si mesmo, ele viveu para os outros e até morreu para os outros. Agora, o que ele está pedindo hoje para você? Deixar o seu vício, o seu má costume, sua atitude, deixar isso aí. Essas coisas que eu grifei aqui só dá aparente prazer. Só dá aparente prazer. Então, os sodomitas, que são o oposto que vem de Sodoma, sodomita tem a ver com Sodoma, aquele pessoal que queria que rejeitaram as filhas de Ló, falou, nós não quer saber das suas filhas, nós quer os anjos. Né? Sodomitas vem de Sodoma, então, daquela atitude dos personagens de Sodoma e Gomorra. Então, os sodomitas são os opostos dos efeminados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo e santificação e honra. Tá? Eu falei de ativo, que são os sodomitas, são ativos. Então, as pessoas têm que saber se autovalorizar, valorizar o seu corpo. Como você quer que Deus habita dentro de você se você está fazendo as coisas tudo errado? Você está contra a Bíblia. E a Bíblia é o nosso livro regra de fé. Infelizmente, você não tem como ser cristão. Não tem como ser cristão praticando esses atos. Não tem como. Pode ser que hoje tenha Bíblia, que já inventaram, tem um monte de coisa. Mas não confere com as originais. São coisas que inventaram por aí. Certo? 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa que cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Se você comete um pecado contra mim, por exemplo, um pecado contra mim, às vezes você pode pedir perdão e eu te perdoar. Embora você pecou contra mim, pisou no meu pé, trouxe um prejuízo, tem como você reparar. Mas tem pecado dentro do próprio corpo, viu? Você pode pegar uma doença contagiosa. É pecado mais difícil, né? É um pecado mais difícil de ser reparado. Então, na próxima lição, parte 31, nós vamos falar da sexta classe de pessoas que também não entra no reino de Deus hoje, já não entra no reino de Deus hoje, tá? E que também não vai entrar no reino de Cristo e também possivelmente não farão parte do reino eterno. É claro que nós vamos falar dos ladrões. E vamos também dizer que ser ladrão é diferente do que muitos imaginam. Ser ladrão pode ser que nós estamos até enquadrados e nem percebemos. Certo? Então nós vamos ver tudo isso no próximo vídeo. Tá? Que é o vídeo de número 31. Desde já eu peço a você que deixe o seu joinha. E olha aqui abaixo, onde está escrito aqui, veja mais. Você vai ver os nossos parceiros aí, tá? E também você vai ver muitos outros vídeos nossos. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.